Boa noite a todos. Eu vou fazer uma leitura do livro Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila. Superando a mágoa. Teu coração abriga profunda tristeza a te dilacerar a alma. Frustrações e decepções te assinalam os passos. Incompreensões e obstáculos te cercam a caminhada terrena. Corações amados partiram para o além, momentaneamente apartados do teu convívio pelo fenômeno da morte física. Companheiros em quem depositavas confiança agiram de forma diversa a tuas expectativas. O afeto que anelavas como felicidade no campo sentimental optou por caminho diverso. Sem dúvida, tudo isso te conduz a estados depressivos em que sentes o desvanecimento de tuas existências morais. Ainda assim, tenta reagir. É legítimo o pranto que brota da dor. Contudo, cultivar a mágoa é intoxicar o próprio espírito. Medita nas outras possibilidades que tens para ser feliz. Mobiliza a inteligência no campo do bem. Canaliza as emoções superiores na esfera da caridade. Ao teu lado, sem que percebas, seguem almas mais sofredoras na expectativa de um simples gesto de solidariedade. Supera os obstáculos com a força do trabalho edificante, a fim de reencontrares mais adiante com a felicidade imperecível. Pensar no bem, sentir o bem e agir no bem representam atitudes que podes adotar em benefício próprio e dos outros corações que seguem contigo. Entretanto, se te deixas arrastar pelo ressentimento, fragilizas ainda mais as tuas fibras espirituais, expondo-te a dores maiores. Agora, ergue a cabeça e segue, intimorato para frente, buscando em Deus a força e a inspiração. E sob o envolvimento do amor divino, descobrirás o caminho para alcançar a paz, revelando-te como alma imortal no rumo da evolução constante e da constante harmonia com o amor divino. Boa palestra a todos, que assim seja. Prezadas irmãs, prezados irmãos, boa noite a todos. Sejamos bem-vindos nesta casa, nesta noite, para mais um momento especial que nos permitirmos estar neste banquete espiritual. Costumeiramente nós realizamos nas quartas-feiras, nas terças à tarde e aos domingos. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam abraçados por nós, carinhosamente, por nós encarnados e pelos benfeitores, trabalhadores desse lar, que sempre nos acolhem com muito carinho. Que possamos, nesses breves instantes, nos desligarmos de todo e qualquer outro compromisso que possa estar em nossos pensamentos, para canalizar a nossa atenção a tudo que vai transcorrer nesses breves espaços de tempo. E através da prece, adentrarmos em nossa intimidade, elevar os nossos pensamentos para conversarmos com Deus, para agradecer a Deus, nosso Pai Criador, pela abençoada oportunidade de estarmos na casa espírita, sob as luzes do Consolador prometido. Estarmos na presença de Jesus, através dos seus mensageiros divinos, que fazem parte desta reunião, para que juntos possamos desfrutar das lições e que estas lições possam ser agasalhadas em nosso coração, aliviando-nos da sobrecarga do dia. Que possamos encontrar a tranquilidade, a serenidade, a paz tão necessária.
abramos os nossos corações para que as sementes da mensagem cristã possam cair neste terreno fértil e sentirmos a força espiritual benéfica a nos ajudar, a nos fortalecer, nos ajudar a nos expandir espiritualmente. Muito obrigado à providência divina, os espíritos amigos que nos abraçam carinhosamente em mais esta oportunidade. Que possamos renovar as nossas forças para continuarmos na nossa caminhada, no mundo em que estamos. Muita paz a todos. Com esta prece, nós pedimos a permissão aos bons espíritos para iniciarmos esta reunião fraterna a todos nós, dizendo que assim seja, graças a Deus. Bem. Hoje nós temos a alegria de receber o nosso irmão Maurício Machado, do Centro Espírita A Caminho da Verdade? Caminho da Verdade, da cidade de Capivari de Baixo. Para quem não sabe, então, Capivari tem um Centro Espírita, que tem atividades doutrinárias nas segundas-feiras, palestras públicas nas segundas-feiras. Então, se alguém estiver visitando Capivari, por favor, visite o Centro Espírita Caminho da Verdade, que vão encontrar um ambiente semelhante a esse, muito gostoso, muito acolhedor, e é um ambiente maravilhoso para a gente também participar, né, desses banquetes espirituais. Maurício, muito obrigado pelo aceite, seja bem-vindo. Que os bons espíritos inspirem na mensagem de hoje. Muito bem. Boa noite a todos. É muito bom retornar a essa casa, onde pessoas muito queridas, pessoas das quais eu tenho uma grande admiração, e então retornar a esse ambiente, beber destas energias, receber estes abraços, sair daqui realmente renovado. Meus irmãos, nós, enquanto cuidadores, responsáveis pelos nossos filhos, nossos netos, por aqueles a quem nos cabe a criação de outro ser, quando, por vários momentos dessa caminhada, se faz necessário que a gente apresente um ensinamento para essa criança, para este jovem, sempre que necessário que nós tenhamos que apresentar um conhecimento para esta pessoa que ela não detém, nós adaptamos a mensagem à capacidade de entendimento daquela criatura. Se é uma criança muito pequena, a mensagem é muito lúdica, muito simples. E à medida que essa criatura, que esse ser se desenvolve, a mensagem aos poucos vai ganhando complexidade, vai ganhando profundidade. Mas nos primeiros momentos a gente adapta o ensinamento à mensagem, à capacidade de entendimento daquela pessoa. Jesus, quando aqui esteve para nos dar uma grande revelação, nos apresentar uma grande revelação, Jesus também, percebendo, sabedor que era da nossa ainda incapacidade de entendimento das coisas de Deus, adaptou cada mensagem para que a gente pudesse compreendê-la. Essas mensagens, esses exemplos simples, lúdicos, hoje nós damos o nome de parábolas. As parábolas nada mais eram que aquelas historinhas simplesinhas que nós contamos às crianças. Era Jesus
nos apresentando um ensinamento. E à medida que nós vamos nos desenvolvendo intelectualmente, espiritualmente, nós passamos a compreender a profundidade destas mensagens. Então, à medida que Jesus tinha um ensinamento, ele adaptava a cultura local, adaptava os hábitos locais àquele povo para trazer, então, a mensagem necessária. Nós temos cerca de 40 parábolas. Então, se a gente se deter a cada ensinamento, a gente vai perceber, se a gente for analisá-la com correção, tentando considerar os hábitos locais, os hábitos da época, a gente vai ter ali em cada mensagem um grande ensinamento de grande profundidade. Mas, infelizmente, as pessoas, às vezes, com dificuldades de compreensão da mensagem, ou se recusando a estudar a mensagem em si, a essência dela, passa a tratar como? Levando simplesmente ao pé da letra. Cada mensagem de Jesus, infelizmente, muitas pessoas, alguns líderes religiosos, por exemplo, passam a levar as mensagens, passam a estudar as mensagens levando ao pé da letra. E quando nós agimos de forma literal, nós corremos risco de nos equivocarmos na mensagem. Um exemplo disso, quando eu era pequeno, um dia a minha mãe chegou para mim e disse: olha, vai no mercado, vai na venda e compra 6 pães. Se tiver ovos, traz 2. Eu voltei com 2 pães. E ela perguntou: por que os 2 pães? É que tinha ovo. Eu cheguei lá, perguntei: tem ovo? Tem, então me dá 2 pães. Eu fui literal. Eu levei ao pé da letra. Traz 6 pães, mas se tiver ovos, traz 2. Nós corremos riscos quando nós entendemos a mensagem ao pé da letra. Nesse acontecimento, eu recebi minha primeira tatuagem, que era uma sandália havaiana nas costas. Mentira, é exagero. Tá? A partir do momento que nós levamos a mensagem ao pé da letra, a gente corre um grande risco de nos equivocarmos na mensagem. Então, Jesus, através desses exemplos, vinha trazer essa profundidade. E é necessário que a gente leve em consideração também os hábitos locais, os hábitos da época. Nessa mensagem que nós vamos tratar hoje, que é a parábola do semeador, Jesus leva isso em conta, porque o hábito, as técnicas de agricultura da época era extremamente rudimentar. Não havia preparação do solo, não havia preparação pós-colheita, não havia nada. O agricultor pegava a semente, jogava na terra e seja o que Deus quiser. Então tinha parte da semente que caía no meio das pedras, tinha parte da semente que caía em lugar que não deveria, e aí virava uma bagunça. Novamente, se a gente for levar o pé da letra, a gente não vai conseguir entender por que Deus age dessa forma. Então é necessário que a gente entenda porque Jesus transitava entre os pobres, Jesus transitava entre os agricultores simples, Jesus transitava entre os pescadores, e a mensagem dele era adaptada para aquelas pessoas. Então eu vou ler essa parábola, eu tenho certeza que todos os irmãos aqui já a conhecem, e por favor, então, aqueles que já conhecem, façam cara de surpresa, né? Façam conta que nunca tenham ouvido falar, para ajudar o expositor, que, aliás, ele precisa de óculos. Foi-se o tempo que não precisava. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente. Pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem do povo. Disse, então, muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim. Aquele que semeia, saiu a semear. E semeando uma parte da semente,
caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. A outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído, mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinha raízes, secaram. Outra parte caiu em espinheiros, e estes, crescendo, a abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60, outras 30 por 1. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Esse trecho que eu li está no Evangelho de São Mateus. Nós temos oficialmente 4 evangelistas. Para aqueles que fizeram catequese, lembre-se dos evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Estes evangelhos, à época, que a gente deve sempre lembrar isso, à época não havia a imprensa, não havia maneira de se imprimir os textos. Os textos eram escritos um a um. Estes evangelistas, ou seja, esses apóstolos de Jesus, escreviam tudo o que eles viam. Mas essa escrita era baseada, na maioria das vezes, das lembranças deles, porque a grande maioria dos evangelhos foram escritas após a morte de Jesus. Dos 4, apenas 3 conheceram Jesus. Lucas, o evangelista Lucas, sequer conheceu Jesus. O Evangelho de Lucas foi lançado 50 anos após a morte de Jesus. Então, as informações apresentadas por eles é fruto de conversas entre os apóstolos, de relembranças. Ambos ficavam conversando, tentando relembrar. No caso de Lucas, conversava com um, conversava com outro, e eles faziam as anotações. E dos 4, ambos lançavam os seus evangelhos, os seus textos, contando os acontecimentos de Jesus. A grande maioria, as histórias batiam, as histórias fechavam. E só tem um detalhe: esse texto também está no Evangelho Apócrifo de Judas. A igreja trata Evangelho Apócrifo, textos apócrifos, são textos que a igreja, através dos concílios, ela desconsidera do seu cânone. Ela não considera como textos evangélicos ou textos divinos, por não ter assinatura ou pela qualidade do texto. Então ela desconsidera muitos dos textos, mas eles ainda nos servem pelo menos para a nossa análise. Não é o fato da igreja desconsiderar que ele perde valor. Então, nesse texto, Jesus apresenta esse fato, essa historinha. E aí tem um detalhe: dos 40, mais ou menos, das 40 parábolas, mais ou menos, apenas 2 Jesus traz explicação. Na parábola do joio e do trigo e nessa parábola. Então Jesus diz o seguinte: escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebe a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. E sobrevindo os reveses, as perseguições por causa da palavra, tira ele daí o motivo do escândalo e da queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em que logo os cuidados desse século, a ilusão das riquezas, abafam cada palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe somente a boa terra, é o que recebe a semente em boa terra,
é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção, e quem a ela produz frutos, dando 100, 60 ou 30 por um. A vinda de Jesus, por exemplo, já foi uma semeadura. A revelação dos Espíritos através das obras espíritas foi uma semeadura. O surgimento de pessoas fundamentais para a humanidade, de todos os tipos, na ciência, na literatura, na educação, nas religiões, nas atividades religiosas, na humanidade como um todo, foi uma semeadura. Mas vamos trazer essa história para nós, dentro aqui de uma casa espírita. Ao expositor cabe o lançamento dessa semeadura. E que fique bem claro que ele também faz parte dessa terra a ser adubada, a ser semeada. Ao expositor cabe o lançamento dessa semente, e ao expositor cabe também ser ele a terra a ser semeada. Pois bem, a cada palavra aqui dita, nós estamos em análise, estamos em reflexão, baseadas na conexão espiritual, de vibrações, do ambiente que aqui estamos, das ligações afetivas, tudo isso somado a estas sementes, isso internamente começa a produzir, ou deveria produzir. Então, quando escutamos as palavras, quando escutamos as reflexões, quando captamos essas boas vibrações, dentro de nós começa um processo de semeadura. Mas, muitas vezes, o que é uma coisa comum, é algo normal de se acontecer. Chegamos à casa espírita preocupados com as coisas do dia a dia, preocupados com os problemas do nosso trabalho, preocupados com os resultados das eleições, preocupados com o jogo de futebol, que, aliás, meu time está jogando nesse momento e eu não tenho a menor ideia qual é o resultado, preocupados com as nossas dificuldades no nosso lar, preocupações várias, que tiram o nosso foco. E as palavras aqui ditas, sementes jogadas, são como que bater na pedra, são como que bater em terras muito duras, onde estas sementes batem nela e caem, e nada acontece. Mas para alguns, estas sementes aqui jogadas conseguem, de alguma forma, entrar, ser captadas. E estas palavras conseguem fazer com que a gente passe a refletir, olha, faz sentido isso que ele está falando. Interessante isso. Olha, eu nunca pensei dessa forma. Olha, que palavra legal. Será que funciona assim mesmo? Olha, me faz querer saber mais. E saímos daqui, entramos no nosso carro e acabou. Estas são aquelas sementes que caem na terra, que começam a semear, começam o processo de crescimento, mas por ser uma terra muito rasa, sem raízes, por qualquer coisa, vêm os pássaros e a levam. Mas para algumas outras pessoas, as sementes aqui jogadas realmente provocam essa reflexão. Passamos a, olha, realmente isso é interessante, faz sentido. Saímos para casa pensando, olha, é interessante mesmo. Nunca tinha pensado dessa forma. Passamos o resto do domingo refletindo, mas
a segunda-feira chega. As preocupações, as dificuldades, os reveses das nossas vidas que acontecem a todos, fazem com que a gente pense, poxa, comecei a pensar sobre isso. Comecei a buscar sobre o conhecimento de Jesus. Pois já acontece esse problema. Logo de cara, só pelo fato de eu começar a estudar ou pensar sobre Jesus, e já começa a me aparecer uma série de problemas, eu desisto. Não é isso que eu quero da minha vida. Esses são aquelas que caem perto de espinheiros, como está no texto. E os espinheiros a cobrem, elas sufocam e morrem. Nós nos sufocamos com as dificuldades. O desejo de evoluir, ou o desejo de aprender, o desejo de refletir sobre as leis de Deus, são sufocados pelas dificuldades. Algo perfeitamente natural. Aliás, talvez seja a grande batalha. Talvez seja essa uma das grandes batalhas que temos que enfrentar todos os dias. Os cristãos, desde o início, desde a passagem de Jesus, lutam por isso, pelo fato de buscar o entendimento das coisas do Cristo, ser sufocado pelos reveses da vida. Quando uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas quando acontecem juntos, simultaneamente, muitas vezes nós associamos uma coisa à outra. Mas algumas pessoas aqui, que certamente é o caso dos presentes, as sementes são jogadas, as palavras internalizam, saímos daqui empolgados, querendo aprender mais, e seguimos nessa empolgação, buscando a reflexão, e seguimos querendo saber mais, e seguimos buscando a mudança, e seguimos crescendo, florescendo para Jesus, florescendo para nós mesmos, nos tornando uma grande agricultura de Deus, nos tornando grandes produtoras de frutos do bem, de frutos do amor, de frutos do exemplo. Isso que eu falo nesse exemplo da casa espírita é o exemplo daqui, mas isso vale para todos os setores da nossa vida. Em muitos momentos nós buscamos auxiliar e esse auxílio cai em terra nada produtivo. Em muitas vezes nós buscamos ensinar, e esse ensinamento, quando parece que vai, ele logo morre. E o contrário também acontece. Muitas vezes estamos ali precisando do auxílio. Alguém nos joga esta semente. E aí vai depender de que tipo de terra nós somos, de que tipo de solo nós somos, dispostos a receber essa ajuda, ou solos ainda endurecidos pelo orgulho, pelo egoísmo. Nós rechaçamos esse auxílio, nós repudiamos a possibilidade de aprendizado. A luta que nós temos entre tantas outras, uma das lutas entre tantas outras, é a capacidade de aceitar o ensinamento e a capacidade de produzir o ensinamento. Todos nós estamos num mundo de provas e expiações. Todos nós temos coisas a aprender, mas temos coisas também a ensinar. Somos exemplos a todo instante, quando a gente menos espera. Eu sempre conto que, uma certa oportunidade, eu passei numa loja de material de construção. Certamente eu já contei aqui, se alguém lembrar, por favor, também faz cara de surpresa, tá?
Eu estava numa loja de material de construção e só tinha uma pessoa atendendo. E quando eu cheguei, ele estava ao telefone. Pelo tipo de conversa, se percebia que ele estava conversando com a esposa. E eu fiquei ali, esperando. E o tempo foi passando e ele conversando com a esposa, e ria, e não sei o quê. E eu esperando. E ele conversando. E eu esperando. Assim, eu não sou uma pessoa de confronto, tá? E fiquei esperando, muito incomodado. Dentro de mim, muito incomodado. Muito. Bastante. Mas nenhuma palavra, ainda fazia cara normal. Lá pelas tantas, na minha cabeça deve ter durado 1 hora essa conversa, tá? Acho que não foi isso, mas na minha cabeça durou 1 hora. Lá pelas tantas, ele encerrou a conversa com a esposa e veio me atender. A primeira frase que ele disse assim: boa tarde, seu expositor, o que é que o senhor quer? E aí eu levei um susto. Como expositor? Ele disse: ontem o senhor não esteve lá na casa tal, o senhor não fez a exposição? E eu disse: meu Deus. Por acaso eu não sou uma pessoa de reclamar muito assim, né? Dentro de mim eu estava reclamando muito, mas externamente eu não sou. Você já pensou se eu tivesse reclamado com eles? Pô, tu não vai me atender? Deixa, fala com a tua esposa depois, eu estou com pressa. Eu nem sei o que eu falei no dia anterior, mas qualquer coisa que eu tivesse dito tinha caído por terra. Assim, veio, foi lá na casa, falou, coisa bonita, coisa ilosa. E chegou no dia seguinte e me distratou só porque eu estava falando com a minha esposa no telefone. Óbvio, a minha esposa hoje não está aqui, mas eu sempre digo, a minha esposa sabe que eu não faço aquilo que eu falo. Eu venho, eu subo a tribuna, eu falo que nós deveríamos fazer, e esse nós eu me incluo, mas eu não consigo fazer aquilo que eu falo. Mas fica o exemplo. E aí o cidadão veio, foi lá na minha casa, contou, falou, fez a palestra e no dia seguinte já sentou, já começou com 2 pedras na mão, só porque eu estava no telefone. E foi um acaso, é por conta da minha personalidade. Então nós somos exemplos a todo instante. Que tipo de semente nós jogamos e que tipo de solo nós somos. A mensagem de hoje busca fazer com que a gente reflita, saúde, que a gente reflita que tipo de pessoas nós somos. A todo instante buscando o aprendizado ou a todo instante rechaçando, nos afastando dele? A todo instante buscando a semeadura ou a todo instante queimando essa semente através do solo ou por conta das dificuldades, dos reveses que a vida nos apresenta. Que possamos sair daqui refletindo isso. Que todos nós possa sempre se esforçar para nos tornarmos um solo que toda e qualquer semente floresça. Que nós possamos nos tornar pessoas onde cada palavra dita por Jesus floresça dentro de nós, nos tornando grandes árvores da vida, do amor e do auxílio. Muito obrigado a todos. Repito, o agradecimento de aqui retornar, é muito bom retornar a essa casa e eu desejo a todos de uma ótima semana, uma semana de paz, de amor, de harmonia. Muito obrigado. Convido a todos mais uma vez para nos aconchegarmos em torno da prece, que mantém aquecidos os nossos corações, que nos ajuda a que o nosso terreno íntimo se transforme num terreno fértil, onde as sementes do bem possam aí cair e florescer.
que o Evangelho de Jesus, este código de conduta, de comportamento, venha nos ajudar a tão necessária reforma íntima, para que possamos desde já desfrutar do bem que resulta em nossa paz íntima, para seguirmos caminhando na direção do alto. Disse-nos o Mestre: orai e vigiai, para não cairmos nas tentações do mundo, para que o mundo não nos rouba do caminho de iluminação espiritual, mas que neste mundo possamos nós, enriquecidos com a mensagem cristã, nos encorajando ao enfrentamento de si mesmo, no bom combate das suas más inclinações, vencendo a nós próprios, no palco da vida, galgando a nossa evolução. Disse-nos o Mestre: não turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim, para que nos tornemos tão breve as cartas vivas de serviço na seara do Mestre, como ele nos ensinou na prece, que nos serve de exemplo para tantas outras. Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa por caridade as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair em novas tentações, livrando-nos de todos os males. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. A nossa gratidão por este momento, e pedimos assim a permissão ao mentor espiritual desta casa, aos benfeitores do bem, para finalizarmos a exposição doutrinária da noite de hoje. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus.